Em nosso calendário cristão católico, divulgo que estamos vivenciando o sabadão da 19ª semana do tempo comum. Já se passaram, caríssimos, 227 dias do ano 2026. Estão belíssimas as novas artes, viu? Visuais, Jorge, parabéns. Nos restam 138 dias para finalizarmos o ano. Santos celebrativos na nossa fé cristã católica: São Tarcísio, Santo Alípio, Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Aí, entre parênteses, a Assunção de Nossa Senhora, comemoração litúrgica amanhã, domingo, dia 16 de agosto. E nós conversávamos aqui em off, eu e o Jorge, a liturgia diária que a gente segue, a da CNBB, nos propõe duas leituras amanhã, tanto para o 20º domingo do tempo comum, quanto para Nossa Senhora da Assunção, já que é hoje, a igreja coloca para o domingo mais próximo. Porém, nos locais onde não for celebrada hoje, oficialmente, Nossa Senhora da Assunção, aí pode-se ser o domingo do tempo comum, mas eu acredito que a maioria das igrejas católicas celebrarão amanhã, né, Jorge? Branco, em alusão a esse título de Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora das Dores, é a mesma Nossa Senhora, só que os títulos são diversificados, tá certo? Se você tem uma devoção para lá de especial, olha, eu já começo até dizendo assim, Jorge: Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem cheia da graça, vós sois a Nossa Senhora desatadora dos nós. Com as vossas mãos cheias do amor de Deus, vós desatais os obstáculos do nosso caminho, como um nó que, sob as vossas mãos, perde todos os obstáculos e se torna uma fita reta do amor de Deus. Desatai, Virgem Mãe, santa e admirável, todos os nós que nós mesmos nos causamos por nossa vontade própria e todos aqueles que diante de nós impedem o nosso caminho. Iluminai com os vossos olhos sobre eles, para que todos os nós se tornem transparentes e nós, cheios de gratidão, possamos com as vossas mãos desatar aquilo que parece impossível. Amém. Essa singela oração ao título de Nossa Senhora Desatadora dos Nós é da seleção de Sheila Barcelos Eiras Roque. Palavra que Jesus hoje nos impõe: Camilinha Maria, Serra do Amaro. Um beijo, minha flor, para você e todos os seus familiares, Dona Maria Aparecida. Camilinha, olha, Jesus hoje nos fala através de São Mateus, novamente, capítulo 19, versículo 14. E passo a detalhar nesse momento. Mas Jesus disse: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque o reino dos céus é daqueles que são como elas. Mas Jesus disse: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque o reino dos céus é daqueles que são como elas. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 19, versículo 14. Oh Deus lindo, oh Deus incrível, meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Como é que a gente pode impedir as crianças de se aproximarem do Mestre de Deus? Porque os seres humanos parece que são experts em criar obstáculos, empecilhos que nos distanciam do amor incondicional de Deus. Por que nós somos assim, hein, minha gente? Já pararam para pensar? As crianças, elas fazem parte do amor do coração divino e os próprios seguidores, os próprios apóstolos de Jesus queriam distanciá-las, não queriam deixá-las chegar perto do Mestre.
Por que isso? Ah, mas você apresenta um programa de jornalismo, são 5 horas, eu paro 1 hora, porque tem a parceria única do padre Reginaldo Manzotti, que é show de evangelização, que é líder também, soberano em audiência. Eu tenho 10 minutinhos reservados ao Momento Kids aqui do Embalo Total, com as princesas que amam a arte de comunicar-se, que amam o legado do vovô, e que também podem ter vez e voz no momento ideal delas. Por que a gente pedir àqueles que são simples, humildes de coração, aqueles que são detentores de uma inocência, aqueles que se jogam ao amor verdadeiro, porque não tem maldades perpetradas no seu interior? E nós, humanos, crescidos, adultos, já pararam para pensar o quanto a gente distancia, seja dentro da casa de Deus, na própria igreja, quando alguém lhe pergunta alguma coisa, quando talvez aquela liturgia, aquela passagem, ou até aquele momento naquela celebração diferenciado que não foi até o meu alcance intelectual, ou ficou alguma dúvida, se a gente vai perguntar, talvez, quiçá quem já está mais no dia a dia, quem a gente tem assim como uma referência, ou que possa até ter um melhor argumento que o nosso para explicar aquela dúvida, a gente pode inventar um montão de coisas e acaba até separando, distanciando aquela pessoa que ainda não é detentora de uma fé precisa, de uma fé inabalável e que muitas coisas não consegue interpretar por si só. E nós, na nossa pequenez, na nossa maledicência, a gente acaba afastando aqueles que gostam, aqueles que estão aptos ou almejam estar mais perto de Jesus. Mesmo com todas as suas iniquidades, mesmo diante das nossas aberrações, dos nossos erros, que não são poucos, são muitos, mas a gente acaba separando aquelas pessoas que querem estar próximos de Deus. E ele nos ensina justamente o contrário, deixai vinde a minhas criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Todo aquele que não tiver um coração semelhante, igual a uma criança, ao menor desse, inocente, que não tem pecado, que se lança de verdade, sem medo do que vai encontrar pela frente, que uma criança, quando quer alguma coisa, como é que ela expressa, exterioriza? Como é que um bebê faz? Chora, seja através do seu choro, que a gente consegue identificar qual é a necessidade, o que é que está acontecendo com aquele ser indefeso, com aquela pessoa que ainda está em formação da sua própria personalidade. A criança é tudo de bom que há no mundo. Muitas vezes nos faltam paciência, seja numa caminhada da vida pública, seja numa caminhada dentro do nosso local de trabalho. Muitas pessoas querem descontar em quem não tem nada a ver com as nossas indiferenças, com aquilo que a gente carrega de pesado, com os nossos lixos interiores, nos mais frágeis, seja numa criança, seja no idoso. E Jesus, mais uma vez, na sua lógica completamente oposta da nossa, abençoa as crianças, impõe as suas mãos sobre a criança. E quando falo impor as mãos, me recordo sempre de Dom Manuel, nosso ex-bispo diocesano, que ele dizia que todos nós que fomos batizados, né, fomos ungidos com o óleo do batismo. E a gente deve se utilizar do poder das mãos para a intercessão. Qualquer indivíduo, qualquer pessoa que fora batizado. Olha que interessante, Jorge Eduardo, por isso que a gente se depara tanto com a imposição das mãos. Era Moisés, eram os profetas, eram tantas e tantas passagens que nos remetem ao poder daqueles que oram com as mãos. A gente tem o costume de ver muito no movimento da renovação carismática católica, né? Os fiéis cristãos fervorosos com as mãos levantadas. E qualquer um de nós podemos, basta a gente ter fé, basta a gente acreditar. Igual a Nossa Senhora da Assunção, que acreditou e nada duvidou do poder do seu filho, do poder de Deus na sua vida. Por isso que amanhã a gente celebra, e a partir do período vespertino de hoje, já a Assunção de Nossa Senhora, ela que também foi concebida sem pecado original,
e que teve uma morte tão linda, tão santa, que são várias as histórias, mas a que a gente acredita é que realmente o anjo veio e levou Nossa Senhora através de seu filho Jesus também, e assim ela fora assunta ao céu, foi elevada ao céu. Jesus ascendeu, foi por si só, porque era Deus, e Nossa Senhora foi levada por alguém até o reino celestial. E ela tornou-se a primeira discípula missionária de seu filho Jesus. Que a gente busque viver como Nossa Senhora, viver com Jesus constantemente no nosso coração. Porque um dia, quando a gente for merecedor e ou merecedora de alcançar, de atingir o reino celestial, nessa festa que a partir do turno vespertino, nossa igreja mãe celebra, comemora, a gente vai ver o quanto valeu a pena a gente ser leal, a gente ser fiel, principalmente a Deus. Porque aquele que engana a Deus tem a capacidade de enganar qualquer pessoa que esteja ao seu redor, ao seu meio. Não impeçam as crianças de perguntarem as coisas, de levá-las à Santa Missa. Tem um horário dedicado às crianças em diversas paróquias. Naquelas que não tiverem o horário reservado, não se preocupe não, não se aperreie não, o sacerdote entende. E aquele que não entender, paciência, depois é uma prestação de contas entre ele e Deus, mas tem que ter cautela, tem que ter muita calma, tem que entender que talvez o barulho se torne um pouco maior dentro da assembleia, dentro da celebração da Santa Missa, mas não impeçais as criancinhas, elas precisam também participar, elas precisam entender e elas precisam nos ensinar, né? Na infantilidade delas, na inocência, na beleza que é o coração de uma criança, como todo ser humano deve se comportar, como todo cristão deve se comportar e principalmente, né, voltar o coração para Deus, porque a gente só vai regressar à casa paterna se tivermos o coração igual a de uma criança, sem nenhuma maldade, sem nenhum pecado. Por isso que o processo exige conversão constantemente, o arrependimento por parte de nós de todos os nossos pecados. Que a Virgem Maria nos estimule também a gente poder alcançar o reino celestial, que na hora da nossa morte, Nossa Senhora vem em nosso favor, Nossa Senhora seja esse elo, a medianeira, através também dos anjos, dos santos, ela como a porteira celestial, ela como essa que vai nos acolher, nos amparar, mas que possamos ter uma morte santa, para quando a gente fazer a travessia dessa vida para o outro lado da vida, que é a nossa única esperança enquanto viventes aqui na terra, de um dia alcançarmos e sermos contemplados com a vida eterna, a glória celestial, que ela esteja lá nos amparando, fazendo essa transição, né, dessa vida terrena para a vida eterna, que a gente possa fazer essa travessia com muita paz, com muito amor no coração, para que os que aqui permaneçam também possam ter um pouco da dor minimizada e um dia todos nós nos alegraremos, porque iremos desfrutar na graça de Deus e compartilhar da vida eterna com todos os nossos entes queridos, no mundo onde não haverá mais dor, choro, ranger de dentes, aquele preparado e reservado desde o início da criação dos tempos. Permita-se a abertura do seu coração, esse dia para lá de especial, dedicado a Nossa Senhora da Assunção, dedicado ao início da quaresma, para quem tem fé também, São Miguel Arcanjo, esse anjo protetor, principalmente nos combates diários da nossa vida, para que a gente possa viver bons momentos, né? Daqui por diante, se sua vida está meio complicada, que tal dar uma mudada a partir deste dia 15 de agosto? Que o Espírito Santo nos abençoe, nos estimule e que possamos ter sempre a sutileza, a beleza, a delicadeza, né? A alegria de ter um coração repleto de bons sentimentos, um coração virtuoso, um coração igual ao coração de um infante, de um impúbere, de uma criança, porque serão esses os corações que herdarão o reino dos céus.
A fase da lua é nova, a estação do ano é o inverno, a estação mais fria de todas as outras. Nossa mensagem de otimismo é do nosso saudoso Papa Francisco. E ele diz assim: Maria luta conosco, sustenta os cristãos no combate contra as forças do mal. Maria luta conosco, sustenta os cristãos no combate contra as forças do mal. Papa Francisco. E agora a gente renova, reitera o nosso compromisso de ficarmos juntinhos na melhor estação, na melhor companhia, de segunda a sábado, das 7 até o meio-dia. Qual é a nossa frequência, qual é a nossa sintonia, Léo Araújo? Todos os dias nós estamos juntos. E juntos a melhor programação, vivendo com muito mais emoção. Todos os dias um toque de carinho no ar, amiga com quem eu posso contar, a rádio que me faz companhia todos os dias. Palmeira FM, O meu sucesso toca aqui. 104,1. A gente se liga aqui. Embalo Total. 104,1, a gente se liga, a gente se conecta aqui. É o Embalo Total balançando as nossas manhãs.